Filipenses capítulo 3, versículo 20. Quem é você em Cristo? Quem é você nessa vida? Versículo 20, a Bíblia está dizendo assim: pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir. Pois a nossa pátria está nos céus. Tem uma tradução, diferente dessa minha aqui, que diz assim: porque a nossa cidadania é celestial. Alguma diz assim? Cidadania? Tem alguma Bíblia que diz? A nossa cidadania? Tem? Tem? Ali, ó, da nossa irmã diz, aqui, ó, da Fernanda, ali atrás também diz, da Tássia, é isso? Também diz, quem mais? Alguma mais de cidadania? Olha só, ali, ó, da Catarina. A nossa cidadania é celestial. Aqui muitas pessoas são nascidas cá em Portugal, então são portugueses de nascimento. Mas também aqui existem várias pessoas que são portugueses porque adquiriram a nacionalidade, ou porque se casaram com um cidadão nacional, ou porque viveram muito tempo cá, ou porque deram entrada porque os avós eram de cá. Enfim, você adquiriu a nacionalidade portuguesa. O interessante é que quando você tem a cidadania, você passa a ter direitos que aquele que não tem a cidadania, ele não tem. Você ouviu o testemunho da Neide aqui dizendo que ela não tinha nem a cidadania, na verdade a legalização, o cartão de residente. Por não ter o cartão de residente, ela ficou limitada. Limitada talvez a financiar a própria casa, limitada talvez a ir visitar o familiar em África, porque se você sair, você não volta, você não tem o documento. Mas quando você tem a cidadania, aí tudo muda, porque você passa a ter direitos que aquele que não é cidadão não tem. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós temos a cidadania celestial. E a pessoa que tem a cidadania celestial, ela passa a ter direito daquilo que acontece nos céus. Ela passa a ter direito das coisas, da vontade de Deus que é realizada lá, porque ela não é um estrangeiro, um forasteiro, ela não entra diante de Deus com medo, porque ela é cidadão. Nós vamos entender isso, e eu quero começar aqui. Na verdade, quando eu fechar essa mensagem, você vai entender o que Deus fez conosco, onde Deus, a posição que Ele nos colocou. Mas é importante você saber que primeiro Ele te fez cidadão. Porque há muita gente, há muito cristão vivendo uma vida abaixo do nível que Deus tem para ele. Ele está vivendo como um estrangeiro, ele está vivendo como um forasteiro, ele está vivendo com dúvida. A Bíblia diz que até na oração, quando você entra diante de Deus, diz assim: entrai, pois com confiança no Santo dos Santos. Como que a gente entra diante de Deus? Com confiança. Por quê? Porque nós não somos estrangeiros. Por quê? Porque nós somos filhos. Por quê? Porque nós somos cidadãos. Então, quem aceitou a Jesus, quem pertence a Deus, quem nasceu de novo, porque recebeu Jesus como Salvador, essa pessoa, ela é cidadã. E por ser cidadã, essa pessoa tem direito de viver uma vida abençoada. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 14. João 14, versículo 12. João 14, 12. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Glória a Deus. João 14, 12. Vamos ler?
João 14:2 diz assim: em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. A Bíblia está dizendo que quem crê em Jesus fará as obras que ele fez e fará obras até... Espera aí. Então, quem está em Jesus, quem crê em Jesus, quem nasceu de novo, quem é cidadão dos céus, ele diz: você tem autoridade para fazer o que eu fiz e fazer até coisas maiores que eu fiz. Então ainda tem pessoas que estão orando e a oração não é respondida. Está orando e não consegue vencer a crise, não consegue vencer o vício, não consegue vencer a enfermidade. Se desespera quando ouve um nome de um diagnóstico. Se desespera quando ouve uma notícia da economia mundial, global, e diz: e agora o que será? Está vivendo apavorado. Por quê? Porque ainda não entendeu quem é em Jesus. Porque quem entende quem é em Jesus, sabe que tem autoridade do nome de Jesus para poder fazer os mesmos milagres que ele fez, e milagres até maiores. E é disso que nós vamos falar aqui hoje, para que você possa, no nome de Jesus, começar a orar, e orar com convicção, para que você possa romper na sua vida, e para que você possa começar a viver a vida que Deus tem para você, a vida que Ele chamou você para viver. Eu quero mostrar alguns versículos, antes de chegar a Coríntios, que eu quero chegar. Vamos lá, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 16. São Mateus 5,16, vai tomando nota desses versículos, e repare você, ao ler esses versículos aqui de Mateus, que nós estamos lendo, que foi o próprio Jesus que falou, isso não foi um profeta, não foi o anjo Gabriel, não foi o próprio Jesus. Em Mateus 5,16, olha o que ele disse isso, Jesus falou isso aqui. Diga amém? Amém. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 16, leia comigo, diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está onde? Então espera aí, minha cidadania é celestial, a Bíblia diz que eu sou cidadão dos céus, eu não sou um forasteiro, um imigrante ilegal lá, eu não estou tentando ir para o céu, eu tenho a cidadania, a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, eu fui adotado na família de Deus, eu faço parte do povo de Deus. E a Bíblia diz: no nome de Jesus eu posso fazer obras maiores que ele, eu posso orar e saber que a minha oração vai surtir efeito, que o milagre vai acontecer. Eu posso orar com convicção e saber que eu sou abençoado. E a Bíblia está dizendo: assim brilha a sua luz diante das pessoas, porque as pessoas vão olhar para aquilo que você faz, para a vida que você tem, para como você reage e vive, e elas vão glorificar a Deus que está no céu por sua causa. Significa que quando eu vivo uma vida abençoada, quando eu sou uma boa pessoa, quando eu ajudo, quando eu faço caridade, quando eu amo, quando eu perdoo, quando eu apoio, quando eu aconselho, quando eu dou uma direção, as pessoas estão olhando. E elas vão, por causa daquilo que eu faço, elas vão glorificar a Deus. As pessoas não vão pegar a versão de Deus, a versão da igreja, a versão, a palavra, por causa do meu procedimento. Pelo contrário, eles vão respeitar, porque estão vendo que eu represento o reino. Então eles vão olhar para mim e através de mim, eles vão glorificar o Pai. Então Deus está dizendo: ei, comece a viver como um filho, como um cidadão do reino. Para que tudo aquilo que você fizer,
as pessoas possam olhar para você e falar assim: olha, eu não vou na igreja dessa pessoa, eu nem tenho a fé que ela tem, eu nem acredito, mas eu preciso reconhecer, essa pessoa, ela carrega algo consigo. Essa pessoa transmite uma mensagem. Essa pessoa, ela fala algo com a sua maneira de viver. É o que a Bíblia está dizendo. Quer ver só? Volta uma página, vai para o capítulo 4 de Mateus. Aqui no capítulo 4, se você ler aqui o início, está falando da tentação de Jesus. Jesus, quando ele completou 30 anos, ele ainda não pregava. Aos 30 anos, capítulo 3, ele vai no Jordão, no Rio Jordão, e ele é batizado por João Batista. Capítulo 3 mostra aí na sua Bíblia, pode ver, o batismo de Jesus. No capítulo 4, o capítulo 4 começa assim: depois de batizar, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Começa o 4 falando disso. Jesus, após sair da água do batismo, o próprio Espírito leva ele para o deserto, ele passa 40 dias no deserto. E ele foi tentado pelo diabo lá no deserto. Quando ele volta do deserto, depois de 40 dias de jejum, ele começa a pregar. Vamos ver qual foi a primeira pregação de Jesus? Qual foi o tema da pregação? Quando Jesus vai pregar, a primeira pregação de Jesus. Vamos começar aqui o ministério. Jesus saiu ali do deserto e vou começar a pregar. Esse é o meu primeiro culto. Vamos ver o tema do primeiro culto de Jesus? Vamos ver o que ele ensinou na primeira mensagem dele? Olha o que diz o capítulo 4, primeira pregação de Jesus. Diz assim, verso 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Verso 13, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, região de Zebulon e Naftali. Passa para o verso 17. A partir daí em diante, Jesus fez o quê? Começou a pregar. Então, a primeira pregação de Jesus está aqui, versículo 17. Ele começou a pregar. Olha a pregação dele, vamos ler? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Qual a primeira pregação, tema da pregação de Jesus? A primeira, arrependam-se. A palavra arrependimento significa mudança de mentalidade, muda a forma de pensar, né? O termo correto é metanoia, é mudar a forma de pensar, mudar a mentalidade. Primeira pregação de Jesus: mudem a vossa forma de pensar, porque o reino de Deus está próximo. A palavra está próximo quer dizer, é chegado. Jesus está dizendo assim: mude sua forma de pensar, porque o reino de Deus chegou. É hora de você entender que agora você faz parte de um reino. É hora de você entender quem é você. É hora de você entender como que as coisas funcionam. Por isso que aí entra o capítulo 5, que é o Sermão do Monte. O reino de Deus é semelhante. Aí ele começa a falar do reino de Deus. Bem-aventurado, e aí vem as bem-aventuranças. Quem está no reino, vem a constituição do reino. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que se você recebeu Jesus, você faz parte de um reino. Você faz parte de um reino e você tem que ter a mentalidade desse reino, para que você possa viver uma vida digna e abençoada. Quando nós recebemos Jesus, por que Jesus não tirou você logo que você aceitou Ele? Recebeu Jesus, você está pronto para morar no céu? Por que Ele não te levou para o céu? Porque agora Ele tem um propósito na sua vida, você representa o reino dEle aqui na terra. Vai em Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas capítulo 10, verso 1. Olha o que está dizendo aqui. Tem muitos versículos que falam sobre isso. Marcos 16, a gente não vai ter tempo de ler tudo isso. Marcos 16, versículo 15. João 28, versículo 11. Mas vamos ficar só aqui em Lucas 10, por causa do nosso tempo. Lucas 10, versículo 1. Olha o que Deus quer fazer com você. Olha o que Ele já fez com você, melhor dizendo.
Verso 1 diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Olha o que Jesus fez. Chamou os discípulos que ele tinha 70 nessa altura, fez duplas, né, de 2 em 2, e falou: vocês vão em cada cidade, cidade A, B, C, e vocês vão nas cidades onde depois eu pretendo ir. Mas agora vocês vão em meu nome. E se você ler a sequência, eles foram e eles fizeram lá naquelas cidades exatamente o que Jesus faria. Olha aqui para mim. Todo mundo sabe o que é uma procuração, sim ou não? Quem já fez uma procuração alguma vez na vida? O que é uma procuração? Procuração, eu não sei se tem algum advogado aqui, mas se tiver pode me ajudar. Eu penso que o termo certo de uma procuração é um instrumento público, né? É um instrumento público onde uma pessoa transfere ou ela dá a outra pessoa os poderes que ela tem para assinar um documento ou para resolver uma situação. Isso é um instrumento público. Eu penso que esse seja o termo certo. Imagine, eu preciso ir lá na conservatória assinar um documento de compra, de venda, de transferência de uma propriedade, uma coisa. Eu não posso ir. Eu digo: Daniel, vai lá na conservatória, eu não vou poder ir, vai lá e assina lá o documento para mim, por favor. O Daniel vai chegar lá e vai falar: eu vim aqui assinar o documento. A pessoa vai falar assim: mas você não pode fazer isso. Não, ele não pôde vir, ele pediu para que eu viesse. Você não pode fazer isso. Isso não existe. Agora, se eu falar: Daniel, eu vou fazer uma procuração em teu nome. Aí eu escrevo: eu, Leandro José Machado, natural da cidade tal, casado com fulano de tal, morador na rua tal, dou ao Daniel, ora Belém, a autorização para, em meu nome, assinar o documento X. E eu carimbo, assino, reconheço a minha assinatura e entrego o papel para ele. Com aquele papel, com aquela procuração, ele pode ir lá e ele pode fazer exatamente o que eu faria, porque ele me representa. Isso é uma procuração. Estão comigo? O que Jesus está dizendo? Em meu nome vocês podem ir e fazer o que eu faria. Mas tem muita gente que ainda não entendeu, está esquecendo que na hora que você se depara com a enfermidade, que você se depara com um problema familiar, que você se depara com a crise financeira, que você se depara com o pecado, que você se depara com a tentação, que você se depara com o levante do diabo, esquece disso, esquece quem é, não se lembra que é um cidadão dos céus, não se lembra que tem autoridade para usar o nome de Jesus, faz aquela oração de medo, e diz: eu não sei, Deus me abandonou, Deus não está me ouvindo. E Deus está dizendo: quem é você? Ei, eu te dei o meu nome. Jesus disse: se em meu nome você falar para essa montanha, sai daqui e vai para o mar, a montanha vai ter que ir. Então, por que você não está se posicionando e usando a autoridade que Jesus já lhe entregou? Por que você não está vivendo como filho de Deus, como cidadão do reino? Quando todas as pessoas entenderem e começarem a viver, irmãos, o nome do Senhor será glorificado. O evangelho vai se espalhar de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus posicionados, eles vão avançar. E Jesus falou: aquele que faz parte da minha igreja, as portas do inferno não podem contra ela. Quem está comigo, diga graças a Deus. Você tem a procuração
do próprio Senhor Jesus. Ele disse: em meu nome, Marcos 16, vocês podem expulsar demônios. Você é uma autoridade no mundo espiritual. Não porque você fez alguma coisa certa, mas porque Ele te elegeu. Ele disse no Evangelho de São João: não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Nomeei. Quer ver só? Vai para a sua Bíblia, na segunda carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios. Eu quero ler isso aqui com vocês, porque foi essa palavra. Eu queria pregar só esse versículo aqui, mas para chegar nesse versículo, eu primeiro tive que mostrar para você a sua cidadania, o porquê desse versículo. Esse versículo, há 2 semanas eu estava estudando a palavra, e eu li esse versículo aqui, e eu falei: eu tenho que compartilhar esse versículo, que é a segunda carta de Coríntios, capítulo 20. Por favor, se você tiver caneta aí, se estiver com a Bíblia em papel, faça uma marcação aí para esse versículo fazer parte da sua vida. Você não pode se esquecer disso. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Glória a Deus. Diga amém. Você pode ler comigo só o versículo 20? Diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Vamos ler de novo o início? Diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Somos o quê? Somos o quê, igreja? E essa palavra ficou no meu coração. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? O que é um embaixador? Por exemplo, se eu perguntar aqui: quem aqui é cidadão português? Quem é cidadão português aí? Quem tem a cidadania portuguesa, por favor? Tem muito português aqui? O que é isso? Ah, ok. Ou por nascimento, ou por aquisição. Quem é português aqui? Aí, nasceu alguns agora, olha. Acabou de nascer. Que bom. Tá. Você é um cidadão, certo? Quem tem o BI, ou o cartão de cidadão, é um cidadão. Tá bem. Temos vários, dezenas aqui de cidadãos. Agora, deixa eu perguntar: quem aqui é embaixador de Portugal? Não tem. Então, a diferença entre cidadão e embaixador. Preste atenção: Deus não te fez só um cidadão do reino. Deus te fez um embaixador do reino. O que é um embaixador? Eu fui procurar o termo técnico do que é um embaixador. Vou ler para vocês aqui. O que é um embaixador? Embaixador é um diplomata de alto nível, nomeado pelo governo de um país para representar a nação no estrangeiro. Ele é indicado pela maior autoridade da nação. Então, o que é um embaixador? É um diplomata de alto nível. Vamos repetir isso? Diga: embaixador é um diplomata de alto nível. Então a Bíblia está dizendo que Deus não te fez só um cidadão, Deus te fez um embaixador. E o que é um embaixador? É um diplomata de alto nível. Dá uma olhada, vê se do teu lado aí está um diplomata de alto nível. Cutuca aí, fala assim: endireita as suas costas aí, ô diplomata, por favor. Se arrume.
Porque você é um diplomata de alto nível. Deus não te fez só um cidadão do reino, Deus te fez um diplomata de alto nível. O interessante é que eu fui pesquisar sobre os diplomatas, e diplomatas, você não alcança a posição de diplomata por concurso público. Você pode ser um juiz por concurso público, você pode estudar e passar no concurso para ser um promotor, você pode ser um oficial de justiça, você pode ser um monte de coisa por concurso público. Ou você pode também adquirir alguns cargos por eleição, por exemplo, você pode ser um deputado, você pode ser um vereador, você pode ser até presidente por eleição. O povo votou, onde é sistema democrático. O povo votou, o povo te colocou lá. Ou você fez um concurso, suas capacidades intelectuais te colocaram lá. Interessante é que diplomata não é eleito nem pelo povo e nem por concurso. Sabe como que um diplomata é colocado lá? Ele é nomeado pela maior autoridade da nação. No caso de um país presidencialista, pelo presidente. No caso do reino do céu, sabe quem te nomeou? A maior autoridade do reino. O próprio Deus nomeou você como um embaixador do reino. Isso significa que você não é só cidadão, você é alguém que Deus disse, você é cidadão, mas é um cidadão que representa o reino numa terra no exterior. Nós representamos o reino de Deus aqui. Isso significa que quando nós entendemos a nossa posição, nós começamos a pensar e a agir diferente, porque eu não estou aqui passando tempo, eu não estou aqui tentando sobreviver, eu não estou aqui esperando Jesus me resgatar rápido, porque se ele demorasse, se calhar eu não vou aguentar. Eu estou aqui representando o reino. As minhas decisões representam o reino, a minha oração representa o reino. E eu sou mantido pelas ordens e pela economia e pelas leis do reino. Isso é ser um embaixador. Diga amém. Eu pergunto, vocês respondem: onde mora o embaixador? Onde mora o embaixador, gente? Por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos em Portugal, mora onde? Mora na embaixada americana. Ali, aqui na avenida, acho que chama Estados Unidos, se não me engano. Forças Armadas, né? Aqui. O embaixador da Coreia, em Lisboa, mora onde? Na embaixada da Coreia. O embaixador de Angola, em Lisboa, em Portugal, mora onde? Na embaixada de Angola. O embaixador de Portugal no Brasil, na embaixada de Portugal no Brasil. Sabe por quê? Porque onde o embaixador mora é o território de onde ele é. Se você entrar lá na embaixada americana, lá não é Portugal, apesar de estar no centro de Lisboa, entrou do portão para dentro, aqui é Estados Unidos. Se você entrar na embaixada de Angola, quando você entrou da porta, aqui é Angola. Aqui vigoram as leis de Angola. Se você entrar na embaixada portuguesa no Rio de Janeiro, aqui é Portugal. Está no Rio de Janeiro, mas aqui é Portugal. A matrícula do carro do embaixador é diferente da matrícula de qualquer outro carro. Você vê um carro, esse carro é da embaixada. Porque aquilo é propriedade, apesar de estar aqui, é propriedade do país do qual é a embaixada. Deixa eu falar para você uma coisa. Você anda tratando a sua casa como se fosse uma casa comum. Você tem que entender que a sua casa é uma embaixada. Lá o diabo não pode entrar. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará na sua casa. Porque aqui é uma embaixada, aqui mora um embaixador do reino de Deus. Ei, aqui é território.
Apesar de estar no prédio X, no bairro X, aqui essa propriedade aqui é uma embaixada. Estão me entendendo a mentalidade? Que Jesus disse, mudem a mentalidade, você faz parte do reino. Você é cidadão do reino, você foi nomeado, você não passou no concurso, não foi as pessoas que te colocaram, você entrou porque a gente gostou de você, é porque Ele te nomeou, você foi nomeado representante do reino. Quando você entende isso, você começa a orar, até de forma diferente, porque você já ora, Senhor, eu represento o teu reino, Senhor, aqui, esse lugar te pertence. Ei, você vai começar a ter autoridade nas suas orações em nome de Jesus. Eu fui pesquisar, aí eu fiquei ali brincando, né, com o GPT. Como é que chama a mulher do embaixador? O irmão João Porto é professor, embaixatriz. É isso mesmo, embaixatriz. Só que o cargo é do embaixador. Embaixatriz é só um título de honra. Os poderes é só para quem é o embaixador. Aí eu fui pesquisar. E se a mulher for embaixador? Foi embaixadora, então ela é embaixadora, não embaixatriz. Aí eu falei assim, como é que chama? Perguntei para o GPT, como é que chama o marido da embaixadora? Né? Que a mulher do embaixador é embaixatriz. Como é que vocês acham que chama? O marido da embaixadora? Embaixatriz ou... Não. Aí o GPT respondeu assim, não há nome, é só marido da embaixadora. Não há. Sabe o que eu entendo aqui? É que Deus tem algo individual para cada um de nós. Se você é a mulher, Deus está dizendo, então você é embaixadora. Para você não falar, não, é que quem lá em casa na verdade é ele, ou é ela, eu sou só. Não, Deus está dizendo, você é o embaixador, você é a embaixadora. Você, o negócio é com você, Ele elegeu cada um de nós. Ele te deu autoridade. Ele te deu autoridade para você, em nome de Jesus, reinar. Por isso que a Bíblia diz, em 1 Pedro, que Deus nos fez reis e sacerdotes. Porque o reinado de Deus é diferente dos reinados da terra. Na terra, quando países têm um rei, geralmente o rei é o rei, e o povo é a pobre plebe, é o povo, o rei e o povo. Deus não é assim. Deus é o rei de reis, porque do seu povo Ele faz reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então, quando você tem essa mentalidade, você começa a orar com convicção e com certeza de que Deus é contigo e de que no nome dEle você pode todas as coisas. Eu queria ter mais tempo para falar com vocês, mas eu vou terminar. Queria até chamar a banda já para subir aqui. Nós vamos terminar orando agora. Eu quero que você entre diante de Deus agora, meu irmão, minha irmã. Você entre diante de Deus agora e ora com convicção. Olha, sobre a causa que você veio nessa manhã. Cada um de vocês estão aqui nessa manhã com uma causa, com uma situação, com algo que está pegando no seu coração. Aí, enquanto eu estou falando, tem algo queimando no seu coração. Ei, você é um diplomata de alto nível. Olha aqui para mim. Para com esse negócio de falar assim, é que eu não oro, porque eu não sei orar. Ei, você é um diplomata de alto nível. Você foi nomeado, Deus te colocou nessa posição, porque sabe que você tem capacidade para representar o nome dEle.
Então nunca mais diga que você não pode, não consegue, não tem capacidade. Pare com isso. Você é o que a Bíblia diz que você é, e a Bíblia diz que você é um embaixador do reino. Então se comporte como tal. Se comporte como tal, como embaixador do reino. Como alguém que entendeu que Deus te chamou com um propósito. Então eu vou viver o propósito de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Tem uma canção que é uma oração. É uma oração que todos nós sabemos, conhecemos e fazemos ela desde criança. Ela diz assim: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais. Onde está o Pai? A nossa cidadania é? Então nós somos cidadãos nacionais dos céus. O nosso Pai está no céu. Nosso cartão do cidadão é celestial. Nosso nome é conhecido lá no céu. Nosso nome está no livro da vida. Jesus disse no Evangelho de João 14: eu vou para o Pai, vou preparar moradas. Não se turbe o vosso coração, eu venho buscar vocês. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, é grande. Eu vou preparar o lugar para vocês. Nós temos uma casa nos céus. Diga amém. Pai nosso que estais, santificado seja. Venha a nós o teu. Então tem um reino. Deus está sentado no trono. Deus é rei. Venha o teu reino, seja feita a tua, assim aqui onde eu estou, na terra, como é. O embaixador trata dos negócios do reino. Ele representa o reino onde ele está. Você representa o reino de Deus onde você está. Você trata dos negócios do reino. Por isso, quando você for fazer qualquer coisa na sua vida, você vai com essa mentalidade: Senhor, isso é por causa do reino. Senhor, isso é por causa do reino. Até uma mudança, quando você vai mudar de cidade, de casa, um negócio você vai fazer, fala: Senhor, para o reino. O que é melhor para o reino, Senhor? Porque isso é para o reino. Eu represento o reino de Deus. É o reino. É o reino. Eu represento o reino. Feche os seus olhos. Começa a orar sobre isso. Começa a orar sobre isso agora. Começa a orar sobre isso. Começa a falar sobre isso com Deus. Fala: Senhor, eu entendi. Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu. Não foi homem que me elegeu. Não foi em concurso. Eu não passei num concurso. Eu não competi com ninguém para chegar aqui. Eu fui eleito no Senhor. Nomeado, o Senhor me elegeu, o Senhor me colocou nessa posição. Eu aceito o chamado de Deus agora. Eu aceito que o Senhor me colocou, a posição que o Senhor me colocou, e eu chamo: vem o teu reino na minha vida. Talvez você possa começar a orar pela tua casa agora e falar: Senhor, na minha família, na minha casa, eu estou orando agora porque eu quero uma mudança na minha família. Eu não aceito, isso não pode acontecer na minha casa. A minha casa não é uma casa comum. A minha casa é um lugar de operação de Deus, é uma embaixada, porque Deus me colocou ali. A minha família me pertence. Eu me posiciono agora, eu reivindico aquilo que é meu, e eu digo em nome de Jesus que Satanás tire a mão daquilo que é meu, inclusive do meu dinheiro, das minhas finanças. Em nome de Jesus, eu não aceito mais. Eu vou viver o melhor de Deus para minha vida. Isso, começa a falar com Deus agora. Começa a invocar o nome do Senhor agora. Eu quero ver Deus se movendo aqui nessa manhã, igreja. Eu quero ver o Espírito Santo de Deus nessa manhã enchendo vidas e corações aqui. Eu quero ver a sua vida ser cheia e transformada pelo poder de Deus, porque você está se posicionando em Deus agora. Oh, aleluia. Isso. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja, com muita fé agora. Vamos lá, igreja, com muita fé. Na presença do Senhor, Deus está neste lugar. Oh, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, 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 Espírito Santo. Vai tocando nesse lugar, vai enchendo os corações aqui, vai enchendo as vidas, vai fazendo aquilo que está no seu coração, Senhor. Nós levantamos o teu nome aqui. Isso, se você quiser, estenda a tua mão para sua casa agora, abençoa a tua família, estenda a tua mão agora. Isso, se vier alguém no seu coração agora, pense nessa pessoa, ora por ela agora, fale o nome dessa pessoa. Deus está trazendo mudança agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos céus, aleluia. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Você pode clamar por Deus agora. Vem, vem, Senhor. Nós estamos orando pela nossa nação, pela nossa cidade. Vem, oh Pai nosso, clamamos por Ti. Santo é o Teu nome, Santo é o Teu nome. Teu reino Nós buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é Nos céus, deixa o céu descer. Levanta suas mãos o mais alto que você puder e diga comigo: meu Deus, eu entendi pela Tua palavra que eu sou cidadão do reino dos céus. Eu declaro na minha vida a Tua palavra que me afirma que eu sou um povo santo, uma geração santa, um povo eleito, adquirido. Fui chamado para ser rei e sacerdote. Então agora eu tomo posição e eu vou agir como um representante, um embaixador do Teu reino. E tudo que eu fizer será consciente, intencional, sabendo que o nome do Senhor é glorificado em tudo aquilo que eu faço, em nome de Jesus. Abra os seus olhos. Nós já estamos caminhando para o final do culto, mas eu quero ministrar na sua vida. Há pessoas aqui nessa manhã que estão precisando de uma oração de cura, de libertação, de respostas. E nós temos entendido que Deus tem nos deu essa autoridade para impor a mão sobre o enfermo e curar, para impor a mão sobre o oprimido e libertar, para impor a mão sobre aquele que se sente frio, fraco, vazio, e ele ser preenchido pelo poder de Deus. Nós acreditamos que dons, vêm sobre a vida das pessoas quando nós oramos com imposição de mãos, porque Moisés orou por Josué, Paulo orou por Timóteo, e assim por diante. Vários na Bíblia receberam oração, e a oração fez com que aquela pessoa que recebesse a oração se tornasse tão abençoada quanto aquele que orava por ela. Então nós cremos nisso. Então nós queremos orar por você. Enquanto a igreja vai estar adorando a Deus, se você diz: pastor, eu quero receber uma oração, eu quero uma oração de imposição de mãos, eu quero uma oração de libertação, de cura, eu quero uma imposição de mãos, eu preciso.
Fique à vontade, você pode fechar os seus olhos e ir adorando. Vai vindo à frente, você quer oração. A nossa equipe vai estar orando. Nós vamos estar orando pelas pessoas que precisam de oração, enquanto nós estamos adorando a Deus. Pastor, eu estou bem, está tudo bem, ok. Mas se você diz, pastor, eu quero ser ministrado nessa manhã, eu quero receber uma oração específica, eu preciso, hoje eu vim em busca de algo. Então, enquanto a igreja vai adorando a Deus, nós já vamos orando e ministrando aqui. Tem pessoas que vão ser curadas aqui, tem pessoas que vão ser libertas aqui, enquanto nós oramos. Tem pessoas que vão ser curadas enquanto nós ministramos na vida dessas pessoas. Isso, vai adorando o nome do Senhor. Deus está nesse lugar, aleluia, 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 aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, Senhor, deixa o céu descer, deixa o céu. nós estamos aqui orando por essas pessoas e o Senhor está revertendo esse quadro. Essa enfermidade já caiu por terra, porque nós usamos a autoridade do nome de Jesus para dizer ao enfermo: seja livre, seja curado, ao oprimido seja liberto. Nós oramos pela restauração da família agora, do casamento. Nós oramos agora por portas abertas, nós oramos por milagres agora. Há pessoas precisando de um milagre agora, um milagre criativo, um milagre de solução, e nós oramos nessa manhã, usamos a autoridade do nome de Jesus. Nós oramos pelas famílias dessa igreja, nós oramos pelas famílias dessa nação, nós oramos por Portugal, nós chamamos: venha o teu reino, venha o teu reino nesta nação, meu Deus. Nós queremos ver o evangelho de norte a sul, de leste a oeste sendo ministrado
ministrado nesta terra. Senhor, abençoa cada igreja que ministra a tua palavra nesta terra. Cada um dos teus filhos, nós clamamos ao Senhor. Oh Deus, nós clamamos, venha o teu reino. Venha, 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 venha o teu reino. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Senhor, essas mãos levantadas agora não são para pedir, mas para dizer ao Senhor muito obrigado, porque certamente o Senhor já nos deu vitória. Obrigado porque o Senhor nos fez representantes do teu reino, embaixadores. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. A nossa economia, ela não é ditada pelo homem, mas pelo Senhor. A nossa vitória foi decretada lá na cruz, e nós declaramos Romanos 8:31 sobre nós. Declaramos que em teu nome, sobre todas as coisas, somos mais do que vencedores. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Declaramos Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, eu abençoo todas as pessoas nessa manhã, no nome de Jesus. Se você recebe, aplauda Ele, glorifica Ele, bem forte, dê glórias ao nome de Jesus.